O período pré-colonial vai desde 1500 até 1530. 1500 é a data que a gente estabelece que começaria a história do Brasil, como o país que se tornaria o Brasil. Antes disso, como todo mundo já sabe, existiam vários povos indígenas aqui no território que não era chamado de Brasil, era chamado de Pindorama, uma palavra que vem do Tupi. Então, só com a chegada dos portugueses em 1500 é que começaria essa história do país que se tornaria o Brasil. Então, como é que os portugueses foram chegar até aqui, essa terra que até então era desconhecida? Tudo começou com uma viagem do Pedro Álvares Cabral, que iria até as Índias. O destino dessa viagem era as Índias. Só que ali no meio do caminho, ele disse que houve erros de cálculo, uma tempestade que desviou ele do caminho, que em vez de ir para leste, ele acabou indo para oeste. Meio confuso isso, mas aí ele acabou chegando aqui na data que todo mundo também já tá careca de saber, 22 de abril de 1500. Imagina só a surpresa dos portugueses quando chegaram aqui, num território completamente diferente de tudo que eles conheciam, muito diferente da Europa, da África, da Ásia. Imagina só, se eles chegaram aqui em abril, aqui no Brasil a gente vai estar no outono. Só que quando eles saíram lá no fim de fevereiro, mais ou menos, a Europa estava no inverno. Eles deixaram um continente todo branco, todo cheio de neve para chegar aqui num país tropical, onde estava tudo verde, onde tinha pessoas completamente diferentes daquilo que eles conheciam. Foi realmente um impacto muito grande. E depois que eles chegaram aqui, o que será que eles fizeram? Eles foram entrando pelo território, já descobrindo o que dava para fazer por aqui, ficaram aqui um tempão, fizeram morada aqui no Brasil? Não, eles ficaram aqui só 10 dias. Depois, eles continuaram a viagem, que, afinal de contas, o destino final teria que ser as Índias. Então, eles ficaram aqui explorando o território mais próximo do litoral. E o primeiro povo indígena com quem eles se encontraram foram os tupiniquins, que é um povo que é do tronco linguístico tupi. Esses primeiros contatos, eles foram amistosos. Teve aquela troca de presentes que os portugueses deram para eles, coisas como tecidos, pentes, espelhos. Então, foi um contato, assim, amigável, não teve muito confronto entre os indígenas e os portugueses. Além dessas trocas, outra coisa que os portugueses fizeram aqui foi realizar 2 missas com a presença então de alguns indígenas. Vocês talvez tenham visto já uma pintura que ficou bem famosa, que foi pintada séculos depois pelo Victor Meirelles, retratando o que teria sido a primeira missa no Brasil, e também colocaram uma cruz de madeira para já sinalizar, caso algum outro povo chegasse por aqui, que essas terras eram de Portugal. Depois desses 10 dias, a maior parte das embarcações acabou indo para a Índia, só que teve uma embarcação que voltou para Portugal porque era necessário contar para o rei Dom Manuel que tinha sido encontrada uma nova terra com novos habitantes. E aí foram levados vários relatos, várias cartas que foram redigidas para contar para o rei Dom Manuel sobre essa novidade. E a principal delas, você já deve ter ouvido falar, foi a carta do Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão oficial então daquela viagem. Então era função dele escrever tudo o que acontecia, as novidades e tudo mais. Então nessa carta ele falou sobre os primeiros contatos com os povos indígenas, como era difícil a comunicação, ele falou sobre como era a paisagem natural. Agora eu vou ler para vocês um trechinho para vocês terem ideia de como era essa carta. A feição deles é serem pálidos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta, mais de que sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. Nesse trecho, a gente vê que o Pero Vaz de Caminha tinha preocupação em falar sobre as características físicas dessas pessoas. Por exemplo, ele falou que a pele era pálida e meio avermelhada. Assim, ele estava marcando uma diferença que não era como povos da África, por exemplo, pessoas negras, e nem como lá do Oriente, das Índias, que eles já conheciam. Ele também fala sobre os cabelos que seriam lisos, tudo isso para mostrar como essas pessoas tinham características físicas muito diferentes. Era algo
totalmente novo para eles. Além disso, essa carta é considerada o primeiro documento escrito em terras brasileiras e é então o documento que inaugura a escola literária chamada de Quinhentismo, a primeira escola literária aqui do Brasil. Apesar de essa carta ter sido escrita lá em 1500, ela ficou por muito tempo esquecida nos arquivos lá de Portugal. Foi só em 1735 que ela foi reencontrada e mesmo assim ela não veio a público. Só mais tarde ainda, em 1817, é que ela foi publicada pela primeira vez no Rio de Janeiro. Bom, galera, e depois que o rei de Portugal, Dom Manuel, já sabia da existência dessas terras, o que será que eles fizeram? Já vieram para cá instalando engenho de açúcar, plantando cana-de-açúcar? Não, ainda não. Ainda não teve uma iniciativa de povoamento do território, não teve investimentos em plantações, nem nada disso. Por isso que esse período é conhecido como pré-colonial, porque nas primeiras décadas depois de 1500, o maior interesse de Portugal continuava sendo nas Índias. Era de lá que vinha o maior lucro, as maiores riquezas para Portugal, do comércio com as Índias. Então, o Brasil era só mais um ponto de parada na viagem que eles faziam para lá. Escala era a palavra que eu ia usar. Escala normalmente não é fora de montanha. Ah, mas e aquele avião que saía de Chapecó e ia para São Paulo e depois para Florianópolis? Por que não fazia o contrário? Nos primeiros anos, o que mais interessou os portugueses nessas terras foi o pau-brasil, que era uma árvore que era muito abundante no nosso litoral. E também não era uma novidade assim para os portugueses, porque é uma árvore que já existia na Ásia. Então eles já conheciam os usos para essa árvore, de extrair a tinta para colorir tecidos, de usar madeira para embarcações, para móveis. Então eles viram que ali estava um recurso que eles podiam se aproveitar. Então eles instalaram aqui um sistema de feitorias, que já existia em vários pontos da África, por exemplo, que eles já tinham instalado feitorias pelo litoral da África, que eram esses pontos onde tinham construções onde ficavam armazenados os produtos que eles iam buscar. E como que era, então, a extração do pau-brasil? Vinham os portugueses aqui cortar a madeira? Não, né? Eles nunca fizeram isso. Eles sempre deram um jeito de colocar outras pessoas para trabalhar para eles. Nesse primeiro momento, a mão de obra era indígena. E como acontecia isso? Por meio de trocas. Enquanto os indígenas cortavam a madeira e levavam até as feitorias, eles ganhavam alguns presentes. Presentes não, né? Escambo. Era como se fosse uma troca, que ao invés de dinheiro, eram trocados produtos. E como já falei antes, coisas como espelhos, pentes, tecidos, até animais como galinhas, patos, que eram desconhecidos por aqui. Então rolava essa troca entre os portugueses e os indígenas. Com o tempo, os portugueses perceberam que existiam alguns produtos que eram mais lucrativos de dar para os indígenas, e os indígenas também viram que aquilo seria mais lucrativo, como machados, facões, que facilitariam o trabalho dos indígenas, então tornaria mais fácil a extração do pau-brasil e ainda podia ser usado para outras coisas, até mesmo como uma arma. Então começou a rolar mais essa troca com ferramentas também. O resultado desse período é que muita madeira acabou saindo daqui do Brasil para Portugal. Estima-se que só no século XVI, no primeiro século, então depois dos portugueses chegarem aqui, 2 milhões de árvores foram derrubadas. É muita coisa. Tanto que o pau-brasil hoje é uma espécie ameaçada de extinção. Mas o pau-brasil não foi a única coisa que os portugueses negociaram com os indígenas. Eles também se apropriaram de vários conhecimentos que os indígenas daqui tinham, como alimentos que eles podiam utilizar, como abóbora, batata doce, mandioca, e eles levavam tudo isso para a Europa, além de mel, até outros animais silvestres, como tatu, periquitos, vários animais que eram exóticos e que poderiam ter alguma utilidade, como peles e tudo mais. Além disso, os europeus aprenderam com os indígenas a técnica de coivara, que é aquela técnica de, então, queimar o terreno e depois limpar para poder plantar, e também aprenderam que podiam utilizar outros tipos de madeira para as embarcações, para fazer reparos nos navios, essas madeiras que os indígenas já utilizavam na construção de canoas, por exemplo. Como acontecia a exploração e o comércio do pau-brasil e desses outros produtos? Quem é que fazia esse transporte? Quem era responsável pelo comércio? O pau-brasil era um monopólio comercial do rei Dom Manuel. E como ele fazia então para conseguir comercializar esses produtos? Ele fazia o arrendamento desses produtos dos territórios para pessoas privadas, para que elas viessem aqui então para o Brasil
e organizar, administrar todo esse comércio. Então foram criadas companhias de comércio com os nomes dos exploradores. A primeira e a mais famosa é de um cara que vocês com certeza já ouviram falar, que é o Fernando de Noronha. A Companhia de Fernando de Noronha, então, foi a primeira criada lá em 1502 para administrar todo esse comércio. Mas com o tempo, esse sistema não se mostrou tão eficiente, porque a costa do Brasil é muito longa e a notícia dessas novas terras foi se espalhando rápido e outros países também tinham interesse de vir aqui e também se aproveitar do que tinha nessas terras. Se chega, cerveja, porque eu posso, filha, porque eu posso. Você pode mais, mas não é você que tem que me falar nada, filha. Você não tinha nem que estar aqui, linda. Começaram a acontecer várias invasões de outros países, principalmente da França, ao longo do território. Além de cometer pirataria nas feitorias e nos navios portugueses e também de fazer o próprio escambo com os indígenas também. Além disso, dessas invasões que começaram a acontecer no território, Portugal começou a perder alguns entrepostos comerciais nas Índias e assim eles começaram a ver ali a ter um prejuízo. Com isso, foi ficando cada vez mais interessante a ideia de colonizar o Brasil, de vir para cá, de trazer pessoas, de investir no território e ocupar mesmo, não deixar que outros países viessem invadir o Brasil e tornar isso aqui uma terra lucrativa para eles. Foi então que foi criado o sistema de capitanias hereditárias, mas isso já é o assunto para uma outra aula. Hoje a gente fica por aqui. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. Até mais!